Vamos agora para uma das doutrinas mais estranhas da Igreja Adventista, ou seja, que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Segundo a Igreja Adventista, todas as nossas iniquidades serão carregadas pelo diabo. Segundo eles, durante o milênio, Satanás levará sobre si a culpa dos pecados que fez o povo de Deus cometer e será confinado a uma terra desolada e sem habitantes. Essa doutrina estranha é baseada em Levítico. Eu vou ler para vocês. Aqui, os adventistas ensinam que o bode emissário que aparece nessa leitura, ela simboliza Satanás. Deixa eu ler aqui, se você quiser acompanhar. Levítico 16, 15 a 16 e Levítico 16, 22 e verso 26. Eu traduzi aqui, está aqui. Ali Moisés está descrevendo de que forma Arão, o sumo sacerdote, deveria oferecer sacrifícios pelo povo. Então Arão tinha que trazer dois bodes. Então, sobre o primeiro bode, Moisés diz o seguinte: Arão imolará o bode da oferta pelo pecado. Imolar significa, meter a faca, deixar o sangue correr. Arão imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, onde estava a arca da aliança e o propiciatório, onde aquele sangue seria salpicado em favor do povo de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, sacudido o sangue do bode no santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então Arão fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, de 20 a 22. Então vocês entenderam como era o ritual. Trazia dois bodes e eles iam tirando para o ímpar, para ver quem é que ia morrer no caminho, porque um ia ficar vivo e o outro não, Então o sacerdote pegava um, degolava, o sangue era derramado, era aspergido no altar, no santuário, e significava o derramamento de pecados em propiciação ao pagamento pelos pecados do povo. Depois o bode vivo era trazido para o sumo sacerdote, ele colocava a mão em cima do bode vivo, confessava os pecados do povo de Deus, e aí um homem levava aquele bode para o deserto e soltava o bode lá no deserto. E o bode ia embora, levando os pecados do povo de Deus. Olha a interpretação que Ellen White dá dessa passagem. Ela diz que no dia da expiação, ela descreve, no dia da expiação, o sumo sacerdote toma uma oferta da congregação, entra no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta, asperge sobre o propiciatório, que é o primeiro bode, diretamente sobre a lei para satisfazer suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, toma sobre si os pecados e os retira do santuário. Aqui ela já começa a interpretar. Ela diz que na hora que o sumo sacerdote saía de dentro do santuário, onde tinha salpicado o sangue, ele assumia sobre si os pecados do povo de Israel. Então ele, carregado com os pecados de Israel, ele saía. Colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados e transferia assim figuradamente de si para o bode. E esse bode levava então os pecados que eram considerados para sempre separados do povo. Aí ela diz, verificou-se também que ao passo, esse verificou-se também é que ela aqui recebe a revelação, Verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo, aquele primeiro bode sacrificado apontava para Cristo, como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final.
Vou fazer um resumo aqui, tá, da sequência de como é que funciona isso. Então, de acordo com Ellen White, o que é que vai acontecer? Primeiro, os pecados dos crentes são lançados no santuário do céu e lá ficam. Quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Cristo subiu e entrou no santuário celestial, levando nossos pecados lá no santuário celestial. Os pecados do santuário celestial são transferidos para Cristo e se tornam dele. Esses pecados nossos que estão em Cristo, quando ele vier uma segunda vez, ele vai lançar sobre Satanás. E Satanás, então, durante 1000 anos vai vagar sobre a terra, levando os nossos pecados sobre ele. E quando Deus aniquilar Satanás, então nossos pecados serão finalmente aniquilados. Em suma, a essência do plano da salvação ensinado pela Igreja Adventista aparenta fazer de Satanás corredentor, ou participante na obra da redenção, como alguém que vai sofrer e ser destruído pelos pecados dos homens. Ou seja, a nossa redenção não está completa até que Satanás seja aniquilado e com ele os nossos pecados. O Dr. McNair, comentando essa passagem lá de Levítico sobre os 2 bodes, ele diz: a verdade é que os 2 bodes são uma oferta pelo pecado. E, evidentemente, eles são uma dupla representação de Cristo. Os 2 bodes representam Cristo. Não é que um representa Cristo e o outro representa o diabo. Os 2 representam Cristo. O ponto principal é que os pecados pelos quais o primeiro bode morre são levados embora pelo segundo. É isso que Cristo fez, está apontando para Jesus Cristo, não tem nada que meter o diabo aqui no meio. De onde é que vem essa ideia de que os pecados serão lançados no diabo? Uma doutrina tão importante assim deveria ter alguma base bíblica, ou aparecer em algum lugar no Novo Testamento. Mas o que é que o Novo Testamento diz? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, se referindo a Jesus Cristo, que na cruz do Calvário ele efetuou uma completa e final redenção. Em nenhum lugar da Escritura se fala a respeito dessa doutrina estranha.